Design do aparelho. O aparelho em si é muito bonito. Ele apresenta, além da tela curva como uma inovação de beleza, a cor titânio que está presente no LG G3 e alguns outros modelos da LG, que são já os tops de linha, já apresentam essa cor como um destaque. E na traseira dele aqui vemos o foco laser, que está em preto, a câmera e o flash duplo. Os botões Smart, que a LG coloca em vários aparelhos dela como característica já, o botão de aumentar e abaixar volume e o botão Power. E embaixo aqui vemos o logo da LG e embaixo o alto-falante. E vale lembrar que este aparelho tem uma característica bem diferente de todos, que seria o self-healing, que ele regenera riscos acidentais causados por, vamos supor, dentro da bolsa você vai e sem querer coloca com chaves, ele regenera o risco, mas não foi muito o caso de alguns aqui que foram fortes, como vocês podem ver. Na parte da frente temos bem por aqui esse LED de notificação, a câmera frontal, o alto-falante e o logo da LG embaixo. Ele não possui nenhum botão físico dos lados, somente a entrada micro USB embaixo para carregamento e a entrada de fone de ouvido e um microfone. Em cima também não temos nada. Repartido em 8 núcleos de processamento, ou seja, octa-core, na qual ele conta com um quad-core 1.5 GHz Cortex A53 mais um quad-core 2 GHz Cortex A57. Também vem equipado com a nova arquitetura 64-bit para processamento e o aparelho tem um alto desempenho para tarefas pesadas, aliado com uma memória de 2 GB de memória RAM da DDR3, além de uma CPU gráfica Adreno 430. Até um dos seus maiores destaques, na qual se trata de um painel curvo de 5.5 POLED de 138,7 mm. Tem também como densidade de pixels 403 ppi e sua resolução Full HD, a qual se dá por uma tela nítida e mais viva, prometendo cores mais fortes. O que não é o caso do LG G3, por exemplo, que tem umas cores mais lavadas, por exemplo, mesmo tendo uma boa tela. Isso também conta também com a tecnologia de proteção Gorilla Glass 3 contra riscos na tela, mas nada que não substitua uma boa película de vidro de plástico. A câmera. O aparelho vem equipado com uma lente de 3 megapixels na traseira com resolução 4160 por 3120 pixels, que filma em 4K a 30 fps, e também em câmera lenta, e como destaque um dual flash que garante fotos bem iluminadas, além da câmera frontal de 2.1 megapixels. Foi. Micro USB 2.0, NFC e GPS AGPS/GLONASS. Ele vem com a típica LG UI que vem nos aparelhos da LG, típico, e
no software nada muda para o G3, o LG G3, que é na verdade o LG G Flex é basicamente um G3 curvo. Nada muda no software dele. E aqui eu vou demonstrar um pouquinho como é jogar no LG G Flex. Vamos jogar GT Racing 2, um jogo que eu gostei muito de jogar no Windows Phone, na época que eu tinha, que teve um desempenho melhor ainda nesse aparelho. Jogar Sonic Dash para demonstrar que não é um game muito pesado, mas que exige um tanto de processamento pela rapidez como é executado. Caixa do LG G Flex 2. A caixa um tanto diferente, bonita, mostra linhas na frente e uma curvatura da tampa que significa uma aparência como um aparelho, tanto que se você colocar o aparelho aqui embaixo, ele fica do mesmo jeito, da mesma curvatura, ou seja, foi inspirada no aparelho mesmo. Aqui do lado informações. Ele vem incluso na caixa com os fones de ouvido Quadbit 3, que são os mesmos do LG G3, e tem uma boa qualidade, mas que aqui um problema comigo, parou de funcionar, não parou de funcionar, mas tá com o volume muito baixo, do nada ficou com o volume baixo. Essa é a única crítica dos acessórios do aparelho, seria esse fone de ouvido que aconteceu esse problema. Aqui temos um controle de mídia, como os da AirPods, para um volume para baixar, para vazar e atender ligações, e para diminuir o volume. A bateria. No quesito bateria, o G Flex 2 é um tanto falho, pois por um problema que ele tem de superaquecimento do Snapdragon 810, ele acaba fazendo menos tempo de bateria do que eu preciso. Como o uso da bateria aqui, vemos que até agora ele está com 47% e fez 7 horas e 8 horas de bateria. No caso, tempo de restante estimado 6 horas mais ou menos. Ou seja, não vai dar um relatório satisfatório para os 3.000 mAh. Que eu esqueci de ressaltar, ele tem 3.000 mAh de bateria. E aqui vemos o tempo de tela que foi utilizado até agora, que foi 44%, com 2 horas e 12 minutos, na qual 2 horas e 2 minutos, corrigindo, que no qual ele faz cerca de 3 horas no máximo de bateria aqui,
é um número bem baixo para um telefone, para um aparelho de celular. O armazenamento. O LG G Flex 2 conta com 16 GB de armazenamento em total, nesta versão que eu estou testando. Ele tem outra versão com 32 GB de armazenamento que é vendida fora do Brasil. Não tem para venda no Brasil, e essa versão de 32 GB vem com 3 GB de RAM, no caso essa aqui tem 2. E acontece o seguinte, aqui temos cerca de 8 GB, quase 8 GB disponíveis somente para o aparelho com os arquivos de sistema. Ou seja, eu não sei explicar se isso seria por causa da ROM que eu utilizo, que é a da Claro, que é o aparelho veio vinculado com a Claro, ou se seria pelo sistema mesmo que consome bastante. Mas aqui, que nem vamos ver aqui vários e System Data, isso aqui quer dizer o tanto que ele está utilizando. E isso aqui são vários cachês de aplicativos. Mas ele está utilizando 7.7 GB de memória interna para poder organizar o sistema. O sistema pesa isso. O que é um tanto prejudicial para o aparelho, porque para ser um aparelho de top, o que ele entrega seria quase um topo de linha, ele deveria ter no mínimo um pouco menos de uso de memória. Apenas isso no quesito memória, que não é muito gritante, mas incomoda um pouco. Vou dar uma prévia do áudio do LG G Flex 2, que não é nenhum ponto especial do aparelho, não é um ponto forte. É apenas um conjunto básico de alto-falante e só. Eles vão demonstrar com o toque mesmo do telefone. Como podem ver, nem é alto, não é tão alto, e utilizando uma música mesmo, ele chega até a ser estourado. Ou seja, é um áudio não comum, comum como qualquer outro, que não tem nada de especial. E aqui vamos para uma lista um tanto decisiva para você decidir a compra dele ou não. Bom, os pontos positivos: um bom hardware, que se trata do Snapdragon 810, um chip bem atual, que é bem, como vamos dizer, potente, mas que sofre com o problema de aquecimento, que eu vou mencionar daqui a pouco nos pontos negativos do aparelho. Como uma outra ponto positivo, temos a tela curva, que sinceramente não pode ser muito útil, mas se você acostuma e você não quer mais, você não consegue mais utilizar um aparelho diferente, você tem uma certa diferença, um certo preconceito depois que você vê essa tela, que é muito boa, e além de boa, ela tem essa tecnologia curva que é muito, sinceramente, é diferente, tem uma pegada diferente das outras. E agora um ponto negativo do aparelho, que seria talvez um apenas, seria simplesmente o superaquecimento do aparelho. Ele chega a limitar o aparelho até mesmo para aumentar o brilho. Aqui na questão ele está com o brilho no máximo e não está sobreaquecido. Mas depois de alguns jogos assim, o problema é, ele esquenta e demora para esfriar. Ou seja, no sistema lá ele consta que está com 60, 70 graus e demora muito para baixar essa temperatura, e isso limita o processador a baixar o desempenho. Ou seja, se você está jogando, você precisa de um desempenho alto para o aparelho, e acontece desse jogo começar a falhar por causa do desempenho, seria por causa da temperatura, porque o sistema vai diminuir o processamento para poder o processador não pegar fogo ou acontecer qualquer coisa ruim com o seu do aparelho, porque ele esquenta muito mesmo. E agora vamos para o veredito final. O aparelho, digamos que compensa para você que quer uma coisa nova, um conceito, que ele não deixa de ser um conceito de tela curva do mesmo jeito que o G Flex 1 é. Ele seria apenas um teste de alguma tecnologia nova, que não
que no G-Flex não deu um tanto certo e aqui não muito, porque por causa do problema de autoaquecimento, o que torna ele muito, digamos que atrapalhe bem no desempenho, na qual ele abaixa o desempenho para poder não pegar fogo, literalmente. Então ele compensa. Você pode ter outros modelos como LG3 e LG4. E além do que novo, ele está custando na base dos R$ 2.000, um preço que digamos que não compensa. Esse telefone aqui eu apenas adquiri ele por quê? Porque eu troquei ele naquele onset que eu fiz a review anterior, que vai estar o link abaixo para vocês verem. Eu troquei ele nesse aqui. E por isso eu achei que para mim compensou muito, mas para pessoas que vão pagar R$ 2.000 nesse aparelho não está compensando, até porque por causa desse quesito e também pelas configurações que poderiam ser um pouco melhores por esse preço e também pelo armazenamento de 16 GB que pode se tornar escasso pelo que você pode pagar, você pode ter 32 ou até 64 GB. Essa foi uma review curta do G-Flex 2, que você vai poder conferir mais alguns testes que iremos fazer com ele ao longo do canal, ao longo do decorrer dos vídeos. Se inscreva e dê o seu gostei se você gostou do vídeo, para incentivar a gente a fazer mais vídeos sobre o G-Flex ou também sobre outros dispositivos, ok? Até mais!